quando a gente está falando de projetos maiores, concorrências ou projetos grandes do cliente, a área de planejamento era super importante, porque ela vai te dar, ela vai tentar pegar o problema do cliente e vai destrinchar esse problema, vai se aprofundar nesse problema. Então, a área de planejamento vai receber esse briefing, né, com o que precisa ser feito, qual o problema do cliente, qual o público que o cliente quer falar, qual a verba que o cliente tem para fazer aquela campanha, né? Então, essas informações estão no briefing, que o atendimento compilou, passou para a área de planejamento, e o planejamento ele vai aprofundar aquilo, entendeu? Então, ele vai estudar mais o mercado, né? Ele vai falar, vamos ver os concorrentes, o que os concorrentes estão fazendo, né? Então, ele vai trazer as informações dos concorrentes. Ele vai entender o público, tá? Eles falaram que eles querem falar com classe C mulheres de centros urbanos. Cara, vamos mergulhar nesse universo. Vamos tentar entender, vamos ver pesquisa, vamos ver se a gente consegue pesquisa sobre esse público, o comportamento desse público, né? Então vamos lá se aprofundar no público. E quando você fala comportamento, é um comportamento diferente do que o mídia estuda, né? É um comportamento ali mais de comunicação, como as pessoas se comunicam, o que elas querem, o que elas precisam, né? Mais por esse lado. A gente vai chegar na sua parte de mídias, vai poder falar um pouquinho melhor disso, obviamente, mas quando a gente fala de estudar o comportamento do consumidor, tem a ver com um lado mais psicológico, né? Então, como que essa pessoa pensa, quais são os dramas que ela vive, qual que é o caminho, né, que ela faz, assim, a jornada dela quando ela está quando ela está consumindo alguma coisa. É meio que por aí. Depois a mídia vai pegar isso aqui e vai dar um outro viés, né? Um outro foco que o Matheus vai falar, que tem a ver com canais e consumo de canais e por aí vai. Mas o planejamento, ele é obviamente uma função super estratégica. Então, assim, você que é um cara ou uma moça mais CDF, mais, sabe assim, gosta de pesquisa, gosta de número, gosta de dado, gosta de ir fundo nas coisas, né? Assim, gosta de montar a apresentação, né? O planejamento, enfim, os planejamentos que eu conheço, eles não gostam, né, disso de que a gente fala que eles são fazedor de PPT, porque eles não são isso, mas assim, o trabalho final de um planejamento é montar um PowerPoint, né? Então, acaba que o que ele precisa fazer no final é montar um PowerPoint e também é importante ter essas habilidades técnicas também, né? De saber montar um PowerPoint bonito, por aí vai. Não é qualquer trabalho que você vai colocar no PowerPoint, né? Não é qualquer apresentação ali no PowerPoint. Tem uma história a ser contada, tem alguma coisa a ser defendida e, lógico, no final do dia ali, ser vendida para o cliente como uma das possíveis soluções, né? Não é qualquer apresentação, né, Rods? Não, assim, não são todas as vezes, né? Às vezes tem apresentação de planejamento que se resume num Word, né? Então ele fez que a gente chama de o paper, chama o paper do planejamento, que assim, ao invés de você fazer no formato PowerPoint, você sintetiza a estratégia num Word. Então, que é um outro jeito também de resolver, né? Sobre planejamento, quando eu estava na Memo, a Memo foi uma agência que eu fui sócio durante 4 anos da minha vida ali, do ano de 2017 até 2021, até começo desse ano. E eu assumi a área de planejamento também, né? Então eu era o head de criação e planejamento. E aí foi muito legal, porque eu consegui juntar essas duas coisas, né? A criação e planejamento, eles têm que estar muito em sintonia, né? Às vezes, quando você trabalha numa agência que tem a criação, tem uma diretoria de criação, e a outra tem uma diretoria de planejamento, tem duas estruturas muito bem estruturadas, mas assim, muito apartadas, acaba que dá uns problemas, porque às vezes o planejamento monta toda aquela estratégia, né? Aí chega na criação, a criação faz outra coisa, sabe? Assim, não segue aquilo que está sendo orientado.
Então, eu pude ter essa experiência de juntar, unir essas duas áreas nessa minha passagem aí pela Memo, o que foi muito legal. E o que o aprendizado disso é que, assim, o planejamento ele só é bom e válido se ele é colocado em prática, né? Se ele realmente serve de inspiração e de direcionamento para a área de criação e para a mídia também, né? Se ele for um planejamento, cara, que é, meu, super profundo e tal, mas ele não está direcionando, ele não conseguiu no final direcionar os caminhos para a criação e para a mídia, ele não é um bom planejamento, tá? Ele só é né, uma sequência de slides com dados e informações, né? Então, o grande lance do planejamento é como você consegue juntar dados, juntar informação, né? Juntar tudo que você conseguir para aprofundar em cima daqueles pilares que eu falei, mas no final ele tem que falar, ó, o caminho criativo, o universo criativo que a gente tem que seguir é esse, e o universo para mídia, seja ali na parte de comportamento do consumidor, etc., é esse, né? E aí a mídia vai trabalhar, a criação vai trabalhar. Então, enfim, bem resumidamente, esse é o papel do planejamento.